Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico, Literário e Científico. E hoje nós temos a presença do professor e também cirurgião dentista Ridelson Tavares. Tudo bom, professor? Tudo bom, professor Robson? Uma honra estar aqui para falar com vocês sobre a Sociedade Pernambucana e Paixão pelo Açúcar e Saúde Bucal, certo? Muito obrigado pelo convite, ao Educapé por ter me chamado. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí que é bem interessante e que é importante para todos nós. E olhando na tela aqui, como o professor mesmo falou, na tela nós podemos ver aqui mais uma vez Sociedade Pernambucana, Paixão pelo Açúcar e Saúde Bucal. Aí vocês podem me perguntar, hoje nós temos aqui o que? A presença de um professor, ele é também odontólogo, cirurgião dentista. É por isso esse tema, a saúde bucal. E vamos adiante, professor. Aqui nós temos uma reflexão. Você poderia olhar essa reflexão, professor? Posso sim, essa reflexão é bem interessante, né? Mostra bem como é Pernambuco, como é o Nordeste, a paixão pelo açúcar, né? Vamos ver mais na frente como é que se tem a ver historicamente, o que é que tem a ver. Mas o açúcar, ele lembra muito o quê? Um sabor adocicado, bom, gostoso. Então, assim, é uma coisa que as pessoas terminam se viciando através de tanta doçura. Então é uma coisa que aconchega, é uma coisa que significa, o açúcar ele tem um carinho a mais, né? Isso, então, a paixão do Nordeste, do nordestino pelo açúcar é muito grande. É o professor que falou bem a questão de Nordeste, açúcar, Pernambuco, né, professor? Pernambuco. E lembrar mais uma vez também algo importante é que nós estamos aqui seguindo o protocolo contra a Covid com um biombo que está nos separando. E aqui, professor, nós temos Gilberto Freire na tela, por favor. Você poderia ler, professor? Sem o açúcar, não se compreende um homem do Nordeste, Gilberto Freire, em 2007. Então ele já vinha, né? Já vem como veio de engenhos, né? Então assim, ele tem essa origem que é navieira. Então ele já percebia como o açúcar ele é agradável, como tudo doce geralmente agrada as pessoas. Como um doce ele adoça, além de adoçar a vida, o doce também ele traz conforto, traz alegria, né? Traz principalmente nesses momentos de pandemia que as pessoas tendem a comer mais, a ficar mais em casa, justamente como todo o estresse que isso vem ocorrendo, que ocorreu, né? Que já passamos a fase pior, mas isso aí fez com que a ingestão de açúcar, de alimentos que causam praticamente muitas cáries, né? O maior número de cáries é causado pelo açúcar, então isso aí aumentou muito com a pandemia. Não é importante lembrar que Gilberto Freire tem uma obra que nós veremos, que ela já foi citada aqui também, que é a obra Açúcar, e fala justamente o que o professor Ridelson acabou de falar, que é justamente essa questão de que a sociedade pernambucana, a paixão pelo açúcar, essa questão do aconchego. É por isso também, professor, que o nosso cenário está aqui atrás com o que? O canavial, Pernambuco Canavial. Nós temos algo interessante, não é isso, professor? Na tela podemos verificar. Segundo pesquisas, Pernambuco tem o maior consumo de comidas doces e ultraprocessadas e de refrigerantes no Nordeste, já diz o IBGE de 2019, são dados dele. Então a gente percebe por quê? Da cultura da canavieira mesmo, né? Isso, então assim, se tem um acesso, você já tem esse açúcar tão próximo, lógico que aumenta-se o consumo. Já em outros países, o açúcar não é tão da açúcar, não vem da cana-de-açúcar, ele vem da beterraba e de outros alimentos. Então assim, e por isso que se fala, quando vem ao Nordeste, as pessoas de fora, os turistas, eles sempre dizem que o doce daqui é mais gostoso, que o nosso doce ele é mais adocicado. Porque o teor de açúcar, de glicose, ele faz com que o alimento fique mais agradável ao paladar. Então as pessoas quando chegam ao Nordeste, que vêm aqui, que conhecem as nossas comidas, eles se apaixonam, porque o índice glicêmico é muito grande, né, de glicose. Então assim, há esse aumento também, justamente por essa ingestão de açúcar. E algo importante que o nome do açúcar da cana é a sacarose, não é isso? Sacarose é o nome do açúcar da cana. E aqui nós temos algo importante também, que é essa relação Pernambuco, açúcar. E lembrar que vamos entrar um pouquinho de história aqui, não é isso? Conhecer um pouco a relação entre Pernambuco e o açúcar. Na tela nós temos aí, professor. Historicamente, Pernambuco e São Vicente foram as capitanias que mais prosperaram, né, devido ao cultivo da cana-de-açúcar.
justamente por causa do clima que se adaptou bem, e o nosso solo, e o de São Vicente. Então, no caso, foram duas regiões, dois locais em que teve esse grande avanço da cultura canavieira. E é importante salientar sempre que o açúcar produziu riquezas, não é isso? Por isso que Pernambuco, como o senhor falou, foi um estado de grande prosperidade. E não é à toa, não é, professor? Não é à toa que é essa questão pela paixão do açúcar do pernambucano em especial. Mas nós falamos também, logo no início, que Gilberto Freire tem uma obra chamada Açúcar, não é isso? E na tela podemos ver um pouco mais. Vamos ver. Gilberto Freire, nessa obra, ele retrata bem a doçaria regional, em que reúne arte, técnica e ciência, permeando valores estéticos, sociais e culturais inerentes à identidade brasileira. Por quê? Como você mesmo falou, o açúcar ele trouxe grande riqueza, né, dos latifúndios, dos engenhos. Então, os senhores de engenho, eles tinha uma certa cultura, a forma de se vestir, a forma de falar e os valores culturais. Não é isso, então? E também chamamos a atenção que a obra Açúcar, que era de 1938, ela é grafada com SS, como nós vimos naquela época, a questão ortográfica. E nós sabemos a questão de Pernambuco e os engenhos, não é isso? Na tela nós temos alguns pontos históricos sobre a questão do açúcar e dos engenhos. A história do açúcar em Pernambuco remonta a de 1522, quando Martim Afonso de Souza trouxe a cana-de-açúcar da Ilha da Madeira. Encontrou no nosso estado as condições propícias, como o clima e o solo massapé, que para o desenvolvimento da espécie. Plantada há quase 5 séculos, passou por todos os desafios que a modernização impõe, ou seja, desde o latifúndio, até hoje a mecanização, né, dos grandes tratores que aram a terra, que colhem. E eu achei interessante quando o senhor falou justamente essa questão de que do solo, do clima de Pernambuco que favoreceram o cultivo, certo, da cana-de-açúcar. E nós temos também na tela, continuando aqui, certo, um pintor, Franz Post, certo, que ele relata, mostra um pouco a questão da vida dos engenhos aqui em Pernambuco. Nós podemos ver ali, olha, um engenho, isso é Pernambuco, não é isso? E embaixo nós temos uma foto dele. Justamente nós sabemos que é muito forte, né, professor? A presença da cana em nosso estado, não é isso? Isso mesmo. E justamente a alimentação, né? Você vai então, falar? É, isso aí. A alimentação que causa grande número de cárie, né? Justamente por ser rica em açúcar. É, sacarose. Agora uma pergunta, professor. É só o açúcar da cana? Não, os açúcares também, das frutas, os pães e amidos também causam cárie. Então, assim, as bactérias adoram açúcar, porque eu vou explicar mais na frente como é que vai ocorrer isso aí. Então, mas não só. Lógico que o açúcar da cana-de-açúcar, que é o nosso, que nós consumimos aqui, ele tem um maior teor de ocasionar cárie, um alto índice de cárie, justamente quem consome mais esse açúcar. Mas o açúcar das frutas, que é o da frutose, o açúcar do amido, de alimentos, por exemplo, até que você pães e etc, que tem massa do trigo, do trigo mesmo, proveniente do trigo, então ele também ocasiona cárie. E aqui nós temos na tela alguns doces pernambucanos, não é isso? Olha aí. Bolo de rolo, Souza Leão, doce de jaca, né? Todos aí muito gostosos. Então tem um grande atrativo à sua alimentação, né? Então do Nordeste, quem não conhece o bolo de rolo pernambucano, né? O bolo Souza Leão, que é uma delícia, e o doce de jaca. É lembrar que ali açúcar aí é brincadeira, é muito açúcar, não é isso? Mas é isso aí. Aí já estão da questão do açúcar e vamos adiante, né? Vamos adiante aqui observando mais ainda. E aqui chega a sua praia, né? Como assim posso dizer, né? A parte aí que eu posso mais me acalmar mais, né? Então é o seguinte. Então, o que ocorre no caso da cárie, né? Isso como é que ocorre? Como é que ela surge? Quais são os sintomas e como evitar esse problema, né? Isso, então, assim, a cárie ela é uma doença crônica em que ela também é transmissível. Por quê? Porque a bactéria que causa a cárie, Streptococcus mutans, tem esse nome feio, mas isso aí as pessoas têm na boca geralmente. Então, o que ocorre? Além do Streptococcus mutans, também tem outras bactérias que ajudam também nessa colonização e nessa produção da cárie, né? Que vai pegar o açúcar que você consome na sua alimentação e essas bactérias vão pegar aquele açúcar e vai transformar em um ácido. E aquele ácido vai corroer, vai fazer buraquinhos, pequenos buraquinhos no nosso esmalte, que é a parte mais externa dos dentes,
que é a proteção. Então aqueles buraquinhos, eles vão com o tempo, primeiro são as manchas brancas, vai deteriorando a superfície dentária e vai causar a cárie, que é justamente a cavidade. E que as pessoas só percebem mesmo depois quando está com cavidade. Aqui, eita, está com um buraquinho no seu dente, ou então que a cárie mais interna, mais escondida, em que a pessoa vai comer e depois percebe que quebrou. Aí fica aquele buraco grande que nem percebia. Aí vem as dores, né? As dores que são ocasionadas justamente por essa cárie profunda. Porque a cárie já atingiu os nervos, que é a polpa, a parte sensível do dente. E aqui na tela nós temos aí, né, o ciclo da cárie, né? Na parte inicial, do estágio inicial, ela é apenas uma manchinha branca, depois mais amarronzada, ela vai escurecendo com o tempo. Depois do estágio mais avançado, então o que ocorre? Você vai ter uma cavitação maior. Ela já vai atingindo essa parte amarela, que é no caso já ultrapassando já a dentina, já ultrapassou o esmalte, uma parte transparente que a gente não consegue ver direito aí, mas assim a parte mais externa, transparente é o esmalte. Mas ali já está na parte nervosa, já está na dentina, que você já vai ter uma certa sensibilidade. O que seria a dentina? A dentina, ela é a segunda camada, após o esmalte, ela vem a dentina, que é justamente a camada mais porosa, que é mais irrigada, e que as pessoas já estão sentindo dor já. O esmalte a pessoa ainda não sente muita sensibilidade, não. Mas quando já vai atingindo a dentina e posteriormente a polpa, que é justamente a parte nervada, mais sensível, é que a pessoa sente as dores. O professor, a cárie é uma doença? É uma doença e é transmissível. Por que ela é uma doença? Porque ela é uma doença que, como está mostrando aí na tela, comportamental, porque ela surge a partir dos seus hábitos alimentares, certo? Então, assim, os alimentos ricos em glicose, em açúcar, as bactérias presentes na boca, elas vão transformar aquela glicose em um ácido que vai corroer o dente. Então, ele é transmissível também. Por exemplo, uma pessoa que não tem cárie vai namorar uma pessoa que tem cárie. Lógico, a pessoa que tem cárie tem mais bactérias ali que produzem a cárie e através do beijo ela é transmissível. Lógico, se a pessoa que pegou essas bactérias tiver uma higiene boa, uma alimentação que não seja tão rica em açúcar, ela não vai ter o desenvolvimento da cárie, não. Por quê? A sua higienização boa vai fazer que não suja a cárie. Além da alimentação, ter uma alimentação saudável, não tanta ingesta de açúcar, você também tem que ter principalmente uma higienização boa. Ô professor, uma pergunta que eu acho que várias pessoas têm é o seguinte: alimentos salgados também produzem cárie? Sim, porque os alimentos salgados também produzem cárie, como você mesmo falou, do amido, do trigo. Então, o trigo ele tem açúcares formados, são os glicogênios, são os glicogênios, camadas grandes. Então, que se quebra e que é justamente são açúcares. Então, o amido também, ele se transforma, ele é açúcar também. Ele aumenta o índice glicêmico. Lógico que ele não é tão forte, tão poderoso como o açúcar da cana, os outros tipos de açúcares, mas ele é também causador da cárie, porque também tem um índice glicêmico, ele também tem glicose, tem açúcar escondido. Mas quer dizer que não é só o da sacarose, também o da frutose também? A frutose também, frutas adocicadas, doces também, elas também causam cáries. A sacarose, ela tem um índice glicêmico menor do que o da glicose. Na tela nós temos alguma informação interessante, poderia ler? A açúcar está classicamente ligado à cárie, doença que mais acomete a população. Independentemente da faixa etária, ela interfere na qualidade de vida, uma vez que causa dor e contribui para problemas de saúde. Porque uma pessoa com dor no dente, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue estudar, ela não consegue dormir. Então, assim, uma pessoa que está com cárie, ela vai ter déficits também de trabalho, nos estudos, e vai ter também uma dor na cabeça, principalmente dentária, que teve uma pulpite, que é quando a cárie atinge a polpa, que é a inflamação da polpa, são dores horríveis. Então, assim, é uma das maiores dores que o ser humano sente. Então, assim, lógico que é ruim. E, além disso, um dente que atingiu a polpa já também vai causar inchaço, pode ocasionar inchaço em algumas pessoas. E vai ter inflamação, inchaço e pode até se agravar, dependendo do grau de defesa do seu organismo, né? Como você está bem alimentado, ou se você tem alguma doença autoimune, lógico que você vai ter consequências piores, maiores. Na tela tem na tela nós temos aqui no caso a coroa, a parte do dente que fica, nós vimos, né, que chamamos o dente propriamente que as pessoas falam, que é a coroa do dente e a raiz. O colo é justamente essa divisão entre a coroa e a raiz, para você entender melhor.
Temos aí a parte mais externa, que é o esmalte, que é a parte mais dura do nosso corpo, né? A substância mais dura. O dente é a substância mais dura do nosso corpo. E depois vem a dentina, que já tem canazinhos dentro, os canalículos, e depois a dentina, mais profundamente, temos a polpa. E lembrar também que... Inervada, que ela é bem inervada. Não lembrar, como o senhor falou bem, que a questão da cárie também está ligada à higienização, né? A higiene é fundamental. Então, assim, não basta você só ter uma alimentação pobre em açúcar. Você também tem que ter um cuidado, porque não só o açúcar da cana-de-açúcar, da sacarose, da frutose, do amido e todos os outros alimentos também têm esse poder, como eu já falei. E aqui é uma curiosidade, né? Gostaria de saber quantos dentes nós temos, nós adultos, quantos dentes nós temos? Atenção, vamos ver agora. 32 dentes nós temos, tá certo? O total são 32 dentes. Dentre esses dentes nós temos 8 incisivos, 4 superiores e 4 inferiores, 4 caninos, 2 superiores e 2 inferiores, 8 premolares, que serão 4 premolares superiores e 4 inferiores, e 12 molares, incluindo os dentes cisos, que são chamados de o último dente, que geralmente erupciona na boca, da faixa entre 17 até 22 anos. Então, que são os dentes cisos, o pessoal chama dente de juízo. Então, o que acontece? Eles são 4, no caso, os molares, então são 12. Mas tem pessoas com a evolução da própria espécie já não tem tanto dente ciso. Às vezes só apenas erupcionam, então produz, encontra-se apenas um dente ciso nos pacientes. Às vezes não, em alguns números de pessoas já nascem já sem esse dente ciso, ou seja, sem 4 dentes. Então algumas pessoas já só têm 28. Interessante que parece-me, não é, que cada dente desse ele tem uma função própria, não é isso? Isso. Os incisivos, né, ele tem a função de cortar, né, os caninos de perfurar, e os premolares e os molares ele tem a função de triturar. Mas todos juntos eles têm a função importante, né? Não podemos perder nenhum, porque senão isso vai ocasionar transtornos na nossa alimentação, na nossa mastigação, a nossa fonética também. Por exemplo, se você perde um dente da frente, um dente anterior, um incisivo, então você vai ficar falando e o som, a sua voz muda. Há uma diferença na voz, porque o som vai ficar escapando por aquele espaço que está sem o dente. Então, além de tudo isso aí, as funções também do dente é importante. Então, um equilíbrio. Eu sempre digo assim, se você são 32 dentes, 16 superiores, por exemplo, você perde um, o que era feito por 16 agora está sendo feito por 15. O que era feito, cada vez que vai perdendo, vai sobrecarregando os dentes que ficaram, os restantes. Os dentes remanescentes. Então, cada vez mais vai havendo uma sobrecarga, vai havendo um aumento daqueles trabalhos daqueles dentes. Então, por isso que as pessoas, quando perdem dente, eles tendem a quebrar os outros dentes, porque vai ter uma sobrecarga neles. Isso na tela, poderia explicar? São as arcadas, né? É o arco superior e o arco inferior, as arcadas, certo? Em quem temos aí os dentes incisivos, o incisivo central, é o nome de cada dentinho que tem, né? É o central, o incisivo lateral, canino, o primeiro molar, premolar, o segundo premolar, aí vem o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. É justamente a arcada superior e a arcada inferior que nós temos aí, olhando de cima, né? Como é que você... por isso que é importante, no caso, a preservação da questão dos dentes. E aqui, professor, algo muito importante que eu gostaria que o senhor destacasse bem para o nosso estudante, por favor. Então, isso aí que ocorre, justamente, porque muitas vezes você percebe que logo na frente estraga logo a estética da pessoa, né, e fica uma coisa desagradável. Uma pessoa dessa ela não consegue sorrir com tranquilidade. E além do mais, já que a gente percebe ali que praticamente já atingiu alguns dentes, já a polpa, então provavelmente já teve dores de dente muito fortes, já teve muita dor, já teve inchaço, provavelmente, já tem a gengiva inflamada, sanguinolenta. Então tudo isso aí vai sendo ocasionado justamente por essa ação, por essa alimentação, talvez rica em açúcar, muito rica em açúcar, e também por uma má higienização. Não só utilizar na higienização a escova, o fio dental também. Porque o fio dental é justamente que vai limpar os espaços entre o dente e outro e não deixa esses resquícios. Então essas cáries proximais entre os dentes vai ser evitada através do uso do fio dental. Ô professor, me diga uma coisa. Pelo que se vê aí, essa cárie está na arcada superior. Ela pode passar para a inferior? Sim, uma posição
Por quê? As bactérias elas estão na boca. Então, se ela tem no meio superior, se ela não tiver uma boa higienização, passa também tranquilo para o inferior. Através do quê? Dos hábitos alimentares. Se for muito rico em açúcar e uma higienização precária. E aqui nós temos um ponto importante. Você falou, o Brasil é um país de banguelas, é verdade. Em nosso país há muita questão da cárie, Ainda assim, o Brasil, por ser um país altamente continental e imenso, então, apesar de ser o país do mundo que mais se tem dentista, o Brasil, é o país em que a grande população, a parte da parcela, ainda não tem o acesso ao tratamento dentário. Então, apesar de ter sistemas, de ter o SUS, de ter serviços que são para a população, né, que são serviços dentários, em postos, em tudo, e uma grande parte da parcela da população não tem acesso ainda, porque os locais que são públicos, eles ainda não conseguem abranger toda a população. Então, ainda se tem um grande número de pessoas que se perdem dentes por bobagem, um grande número de cáries. Então, isso aí tudo vai sendo aumentando ainda mais esses dados. O acesso mesmo. É um triste dado, né? Brasil, país de banguelas. Porque antigamente não se tinha o acesso a tratamento de canal. Então, se atingisse a polpa, a pessoa perdia logo o dente. Né? E ainda escuto ainda hoje pessoas dizendo assim que não vai fazer canal, não quer fazer canal, prefere tirar o dente. Por quê? Porque acredita que depois que faz o tratamento de canal, o dente fica fraco. E vai quebrar, então com isso vai ter todo um problema. Porque a partir do momento que você perde um dente, os outros vão entrouxar, vamos falar assim, os outros vão mudar de posição. Vai ficar trouxinho, o superior, se está sem o inferior, ele vai descendo. E o inferior, se está sem o superior, vai subindo, porque ele quer ter o contato. Então, você tirando um dente, você dá um desnível, uma desregularização da sua arcada por completa. Você desregulariza aquele arco e o antagonista também, que é se for o inferior, você perdeu. Além de você ter um desalinho superior, também é inferior, provavelmente por conta disso também. Ô professor, e para já chegando ao final, o que seria uma boa escovação, como há na tela? Uma boa escovação é você usar uma escova de cabeça pequena, cabo reto e cerdas macias. E você não tem hoje em dia, se fala assim muito, assim, fazendo bolinha, você fazendo movimento e vai e vem, então de cima para baixo. Lógico, o que você tem que fazer hoje em dia é aceitável. Cada pessoa tem uma forma de escovar os dentes. Então cada um tem um movimento. Lógico, desde que você não bote muita força, que você não use cerdas que sejam duras e que você escove da sua forma, mas que você consiga perceber que todas as faces dos dentes foram que você conseguiu limpar. Então, você da sua forma mesmo, você percebendo devagar. Uma boa escovação leva em média mais ou menos uns 3 minutos. Então, usar escovas de cabeça pequena, cerdas macias e cabo reto. Por que pequena? Porque você consegue atingir áreas que fica difícil. E lógico, fio dental. E depois o fio dental tem que ser usado, ou antes ou depois. E vamos ver agora aqui, para finalizar, outros pontos, né, de limpeza, né, os instrumentos, né? Isso na tela nós temos aí, como o senhor falou, né? As escovas, nós temos aí no caso alguns tipos de escovas diferentes, né? Mas o importante é que tenha a cabeça pequena e cabo reto, que fique fácil de você pegar e que você perceba que você escovou todas as faces dos dentes, e todos os dentes, a parte de dentro, a parte de fora, e a parte que fica entre um dente e outro, você pega o fio dental e você vai limpando com o fio dental com calma. Isso é fundamental. Professor, eu acho que hoje a nossa aula aqui, nosso papo, na verdade, o senhor está proporcionando aqui para os nossos estudantes aqui um conhecimento aqui em Pernambuco, açúcar, o dente, limpeza, cárie, né? Doença, cárie é uma doença. Mas o que eu quero deixar bem interessante, ninguém vai deixar de comer açúcar, tá certo? Ninguém vai deixar de comer açúcar. Açúcar é gostoso, açúcar é bom. Açúcar também é energia, dá força, dá energia a gente também. Então, ninguém tem como evitar assim tanto açúcar, porque os alimentos têm escondidos a sacarose, tem a glicose, a frutose, então tudo isso aí a gente tem na nossa alimentação. O que a gente deve ter cuidado é o quê? Não se alimentar tanto de açúcar e ter uma boa higienização. Porque se você não se alimenta tanto de açúcar, sua boca não fica com meio ácido, o que vai causar aquela cárie. Tá bom? E outra coisa um forte abraço a todos, né? O seu forte abraço ao colégio com os senhores. Ao Nelson Chaves, à escola Nelson Chaves em Camaragibe, que estão todos aí assistindo. Tá bom? Obrigado, professor. Um forte abraço, viu? Até a próxima.